Olha, esse é um problema bastante complexo, não é uma resposta sim ou não, né? É claro que nenhum governo espera que tenha um desastre ambiental do tipo que nós tivemos. O Brasil tem sim um plano de contingenciamento para socorrer nesses casos de desastre ambiental. Alguma das críticas que têm aparecido é que o governo não acionou o plano com a rapidez que deveria, não deu tanta atenção no começo, né? Agora é um problema bastante sério, porque até estava conversando com um professor, meu colega, hoje na hora do almoço, porque nós não sabemos exatamente onde que isso foi originado. Se sabe que fizeram levantamento, isso parece que está realmente consagrado, que um petróleo tipo petróleo venezuelano, né? Mas petróleo venezuelano tem por todo o mundo. A Venezuela, se não me engano, é o segundo produtor de petróleo no mundo, né? Então, se vocês olharem as correntes marítimas que tem no Atlântico, tem uma corrente que passa pelo sul da África, passa por toda a costa da África, em torno do Equador, ela vira e vem na direção da costa do Nordeste, e aí se bifurca uma para o norte, outra vai mais na direção do sul. Então pode muito ter sido o que aconteceu, um acidente grave, o derramamento de óleo, alguma coisa aconteceu até na costa da África, porque nós não sabemos quanto tempo demorou esse petróleo para ir, para vir até aqui. Esses petróleos pesados, em contato com a água do mar, eles criam emulsões, como emulsão de sabonete, por exemplo, né? E nem sempre fica uma mancha grossa conjunta, às vezes se separam em várias manchas. É claro que o governo poderia, sim, ter acionado a comunidade científica e a própria Marinha do Brasil para trabalhar desde o começo. Nós temos aqui na própria Universidade Federal de Pernambuco, tem Instituto de Oceanografia, tem a Universidade de São Paulo, Rio Grande do Sul, que há muita experiência sobre isso. E isso é uma das queixas da comunidade científica, que faltou uma rapidez do governo de atuar para montar imediatamente um grupo emergencial usando todo o conhecimento que já se domina, né? Inclusive até no Rio Grande do Norte tem bastante conhecimento, até no próprio INPE tem bastante conhecimento. Infelizmente faltou essa ação. Agora estão tentando fazer e tentando resolver o problema. Inclusive eu recebi hoje um telefonema também de um repórter perguntando se o INPE não poderia ter atuado com imagens de satélites. Isso é um pouquinho mais complicado, porque as imagens de satélites que o INPE está acostumado a usar, são imagens que detectam desmatamento ou mineração, qualquer coisa na Terra. No mar é um pouquinho mais complicado, porque as diferenças de tonalidades na luz visível que nós vemos não são tão claras às vezes, porque como é que funciona essas imagens de satélites? A luz do sol bate sobre algum lugar, no solo, por exemplo, o solo reflete e cada tipo de solo reflete de uma maneira diferente, uma reflectância diferente. A floresta com a copa das árvores de um jeito, a floresta desmatada de outro jeito. Já no mar é um pouco mais complicado, porque parte da luz penetra e parte volta. E para se monitorar isso, é necessário ter principalmente satélites de radar. Nós chamamos satélites de radar de abertura sintética. O Brasil não tem isso. No entanto, quem tem, que é a Agência Espacial Europeia, com a qual o INPE já tem um acordo de colaboração. Então, realmente, poderia ter sido montado um grupo de trabalho usando os especialistas do INPE, os maiores especialistas do Brasil para análise de imagens de satélites estão no INPE e também no Sensipan, em Brasília. Poderia ter montado um grupo utilizando imagens de satélites da Agência Espacial Europeia, né, e tentar detectar. Agora também Poderiam ou ainda podem? Ainda podem fazer se quiserem, claro que podem. Eu não sei se eles vão conseguir facilmente traçar de volta da onde veio a mancha de óleo. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, o petróleo do pré-sal foi descoberto assim com imagens de satélites. Eles acompanharam durante vários dias o fluxo e foram regredindo para ver de onde saía, né? Só que isso era uma coisa contínua, sempre estava saindo, foi mais fácil regredir.
Num caso de um desastre ecológico, suponhamos, por exemplo, um navio que derramou o óleo transferindo para outro navio, ou afundou, qualquer coisa desse tipo. Foi uma vez só que ocorreu e se foi muito longe da costa, ter levado mais de 3, 4 meses para chegar até aqui. Então essa regressão não é fácil nesse caso, inclusive que parte do óleo deve ter vindo sob a superfície. Então esse é um problema realmente complexo, não podemos culpar o governo por ter acontecido de maneira nenhuma, podemos talvez criticar as ações para atuar, para conter isso, para tentar detectar de onde veio, né? Mas não que tenha sido culpa do governo, isso não podemos dizer. O INPE, na verdade, essas imagens de satélites da Agência Espacial Europeia, o INPE é um hub dessas imagens. As imagens vêm diretamente para o Brasil através de fibra ótica que chega em Fortaleza e depois, através da Rede Nacional de Pesquisa, vai para o INPE. Então poderia se fazer isso imediatamente. Tem um sistema internacional que chama Charter. Esse sistema é que o governo acredita que não soube acionar. Esse sistema chamado Charter é uma colaboração internacional que sempre que há um desastre ecológico, ou um vulcão, ou qualquer coisa, imediatamente o governo pode chamar para que todos os membros de outros satélites, todos os países do mundo que participem, comecem a fornecer dados e imagens sobre isso. Certo? Então, o Brasil poderia, quando começou isso daí, poderia imediatamente ter convocado esse serviço. Não fez no começo, não sei se fez agora, não tenho informação. Mas no começo, quando apareceu, ele não usou o sistema Charter para tentar trabalhar com esse desastre ecológico. Parte vem disso, né? Mas parte vem talvez de uma atitude de não convocar imediatamente os órgãos que podem atuar, né? Então, o responsável no Brasil para pedir a ação desse sistema Charter é aquela agência de desastres naturais, eu até esqueci o nome dela, que fica em Brasília. Ela poderia ter acionado imediatamente, o governo podia ter contatado e podia ter acionado imediatamente. O que nós vemos nesse governo é uma falta de conhecimento ou de vontade de saber como utilizar esses meios disponíveis para atuar em casos de desastres naturais. No caso, por exemplo, quando houve aquele derramamento no Golfo do México, o sistema foi imediatamente atuado. Então, embora o Brasil não tenha imagem de satélite de radar, poderia ter usado. Nós temos uma colaboração muito forte com a China. E a China tem um instituto de pesquisas que tem vários satélites de radar, óticos, etc., simplesmente para monitorar o oceano. Então poderia ter acionado também isso daí, né? Por que é importante acionar? Porque quase todos os satélites de observação da Terra que nós temos, eles não ficam com os sensores ligados o tempo todo. Então, por exemplo, se passa numa região no Oceano Atlântico onde não se espera nenhuma ocorrência, os dados não são armazenados, porque senão seria uma quantidade enorme de dados, né? Mas ao ser acionado, imediatamente eles voltam às câmaras para isso. Esses satélites de radar, eles usam diferentes faixas de frequência para detectar esse tipo de acidente no mar, ou mesmo até resíduos plásticos, né? Para isso, teríamos que utilizar satélite que usa uma banda que nós chamamos banda X, de frequência para utilizar isso. Seria possível, seria mais difícil, mas seria sim possível. Se for até 1 metro e pouco, seria possível, sim.